Olá pessoal, neste vídeo nós vamos apresentar o trabalho da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, ministrada pelo professor Ivanovic Silva na UFRN. E basicamente, esse trabalho consiste na geração de um grafo a partir de títulos da página da Wikipedia, na qual a nossa página raiz utilizada foi a 2022 FIFA World Cup, dado o clima de Copa que estamos vivendo. A codificação foi feita em Python, utilizando a máquina virtual do Google Colaboratory, e foram utilizadas as bibliotecas do NetworkX para o Python e o SoftwareGraph para a manipulação e visualização dos grafos na máquina local. Além disso, foram utilizadas as bibliotecas Matplotlib e Seaborn para a visualização dos grafos das métricas analisadas na análise em Python. Por fim, todos os códigos foram disponibilizados no GitHub para que vocês possam reproduzir e chegar aos mesmos resultados. Então, nesse trabalho, a gente construiu um pipeline, onde a gente tem como entrada as sementes em uma lista de paradas, e ele tem como saída um arquivo .graph.ml e o relatório com todos os gráficos e as métricas analisadas. Então, para tanto, a gente tem aqui 4 passos, onde o primeiro ele vai criar um grafo, ele vai extrair os dados da Wikipedia e criar um grafo bruto e repassar isso para a etapa de pré-processamento. Esta etapa, ela vai pegar o grafo e eliminar todos os nós que tem apenas um vizinho, pois eles não são interessantes para a nossa análise. Então, ele passa esse grafo pré-processado para o terceiro passo, que é o Truncated Network, para eliminar alguns nós que estão repetidos, ou seja, estão duplicados. Então, ele identifica esses nós e contrai eles. Por fim, ele passa para o quarto passo, que ele vai explorar a rede e gerar os gráficos de todas as métricas analisadas. Então, seguindo o fluxo do pipeline, a primeira etapa foi realizar o pré-processamento da rede. A nossa rede inicial tinha essas características e, após eliminar termos duplicados e os nós com grau igual a 1, foi obtida uma rede final com 27 mil nós e 162 mil arestas aproximadamente, com essas métricas removidas com essa porcentagem e aproximadamente 5,93 arestas por nó. Aqui, fazendo algumas análises da rede, nós temos o top 10 in degree. Então, esses termos são os 10 termos que mais foram citados, levando em consideração aquele termo inicial, que seria a Copa do Mundo de 2022. Então, aqui a gente vê termos relacionados a outras edições da Copa, alguns termos da área de futebol e até mesmo alguns times de futebol muito famosos, como o time do Brasil e da Alemanha. E aqui, entrando em relação a algumas métricas da rede, a primeira a ser analisada foi o Degree Centrality, que se refere ao número de conexões de um nó, ou seja, o número de vizinhos. E aqui, para essa rede, a gente pode ver que a maioria dos nós não tem um Degree Centrality tão alto, mas os nós que possuem essa métrica mais elevada, acima de 1000, são geralmente termos relacionados a outras edições da Copa do Mundo, e também entrou aqui, inclusive, um jogador de futebol brasileiro, o Ronaldo. Em relação ao Closeness Centrality, essa métrica ela verifica a distância média de um nó para todos os outros nós. Então aqui a gente pode ver que os nós já possuem um valor maior para essa métrica, e esses que estão listados são os que possuem valores acima de 0,5, que também se destacam o jogador Ronaldo, outras adições da Copa do Mundo, e aqui se destacando bastante seria o RTE Television. Em seguida, em relação ao Between Centrality, essa métrica é a posição de um nó no menor caminho. Ou seja, se eu estou analisando o nó 1, dentre todos os menores caminhos entre outros dois nós, os nós 2 e 3, em quantos desses caminhos o nó 1 está incluído? Então aqui, como a gente não fez uma busca tão profunda no grafo da nossa rede, essa métrica ficou com valores bem pequenos, sendo só 3 com valores um pouquinho maiores, destacando a edição da Copa do Mundo de 2002. E aqui, por fim, o Eigenvector Centrality, ele checa a importância de um nó baseado na importância dos seus vizinhos. Então aqui a gente pode ver que já teve valores maiores para essa métrica, se destacando algumas edições da Copa do Mundo também, com valores acima de 0,9. E aqui, em relação às distribuições de centralidade, a gente tem dois tipos de análises. A análise da função de densidade de probabilidade, que seria a PDF, e a função de densidade cumulativa, que seria a CDF. Então aqui primeiro a gente fez uma análise para o grau e percebeu-se que ela se concentra muito aqui nessa faixa entre 0 e 200. Isso significa que muitos nós da nossa rede possuem um grau abaixo de 200. Então foi feita uma filtragem para ver se seria feita uma análise melhor apenas com os nós com um grau de 100 para cima. E aqui a gente pode ver que a maioria dos nós da nossa rede possuem o grau entre 100 e 200 aqui nesse trecho. Então, aproximadamente 50% dessa rede se encontra nessa faixa, por exemplo. E aqui, em relação à outra métrica, o Closeness Centrality, a gente já vê que é um pouco mais distribuído do que o grau. Então, a maioria dos nós da nossa rede se encontra aqui nessa faixa, entre 0,006 e 0,008. E aí, realizando uma análise a respeito das métricas, a gente consegue perceber que as distribuições na diagonal possuem uma simetria positiva. Muitos nós possuem um grau pequeno e só alguns possuem uma vizinhança de pequena importância. E também dá para perceber que existe uma certa tendência exponencial de que os nós mais próximos também vão possuir uma vizinhança com mais importância e no final vai ficando mais espaçado. Por fim, para o Core Decomposition, nós obtivemos que a rede contém em total 106 camadas, sendo a última camada referente ao núcleo mais interno da rede, que são os nós com K168, que é justamente o grau deles, a sua quantidade de vizinhos. E aí os nós anteriormente retirados para chegar aos nós de grau 168 foram os nós de grau 123, que é o shell, a casca.